E a microcefalia leva a uma má formação no crânio dos recém-nascidos e pode causar retardo mental, problemas de coordenação e epilepsia. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos a doutora Lucila Nagata, que é obstetra, especialista em gravidez de alto risco. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela Boa sua tarde. presença. As gestantes devem realmente se preocupar com esse momento? Eu acredito que sim. Esse momento de dúvidas e que a gente ainda não sabe realmente se essas alterações importantes, né, dos recém-nascidos é provocado pelo Zika vírus. Eu acho que, na dúvida, eu acho que o melhor tratamento realmente é a prevenção. Agora, o governo não tem certeza ainda, os médicos também não, mas foi feito um exame no Nordeste e 2 casos são comprovados que a grávida tinha o vírus da Zika, é isso? Isso, exatamente. Dessas pacientes que apresentavam microcefalia, em 2 casos, 2 pacientes, foi colhido durante a gestação o líquido amniótico, isso foi feito o exame e foi detectado nessas pacientes, através de exames específicos, o vírus da Zika. Então, baseado nesses 2 casos e pelo aumento importante, né, da incidência dessa doença, que não é tão frequente assim, está se tentando relacionar com a infecção pelo Zika vírus. Precisa esclarecer bem essa situação, porque eu, por exemplo, pensava que tinha sido feito exame em várias grávidas. Na verdade, foram só em 2, Na né? verdade, E foram só em outras 2. ainda estão estudando, o governo ainda está vendo o que vai Isso, fazer. agora com essa incidência importante, esse aumento dessa incidência da microcefalia, é que estão tentando associar esse aumento importante dessa malformação com o Zika vírus, porque o que foi encontrado nessas 2 gestantes chamou, alertou essas pessoas, né, esses cientistas que estão estudando isso, em relação de que talvez a incidência, esse aumento dessa incidência possa ser por conta desse vírus. Agora, a gente tem um caso aqui perto de Brasília, no Goiás, né? As grávidas de Brasília devem, assim, tomar mais cuidados? O vírus é uma coisa que ele realmente, hoje nós estamos num mundo transcontinental, né? As viagens são feitas, a gente viaja para todo canto, não só no Brasil, mas no exterior. E as pessoas se contaminam em algum lugar e vai para outro lugar e o vírus, ele é transmitido por um mosquito e que está presente em praticamente todo o Brasil, em alguns lugares mais, outros menos. Então, uma pessoa infectada que às vezes nem sabe que está com a doença, porque a doença só vai se manifestar às vezes 1 semana, 10 dias depois do contágio, ela pode ser picada por um mosquito naquela cidade que ela chegou, sua cidade natal, e com isso transmitir para outras pessoas. Aquele mesmo mosquito vai picar outra pessoa e assim por diante. Pode transmitir, né? Por O isso que a grávida pode fazer para se proteger no dia a dia? A grávida, o que a gente tem orientado nos consultórios e no serviço público é que realmente tente evitar de ir para essas regiões, principalmente Norte e Nordeste, onde a gente sabe que foi o que chamou a atenção, né, do Ministério da Saúde em relação à microcefalia. Então, evitar essas viagens para essas zonas que a gente está considerando que está existindo realmente um aumento da incidência dessa doença. E nos outros lugares é realmente usar repelente, fazer protetores de tela, os mesmos cuidados que a gente orienta em relação à dengue, né, e à febre amarela. E qual quantidade que a grávida pode usar o repelente? Ela pode usar 3 vezes ao dia, não tem problema, o excesso? Não, eu acho que a recomendação que vem descrito Na própria bula, bula do produto, isso. Não deve fazer mal para o bebê, então, né? Os que vendem em farmácia, em supermercado de repelentes, em creme ou em loção ou até em spray, que é para uso humano, eles já são numa concentração que, teoricamente, não faria mal para essa gestante. Em qual período da gravidez que tem maior risco de sequela se a mulher, se a gestante contrair o vírus? A gente ainda não sabe, né? Ninguém sabe nada ainda. Mas se acredita que provavelmente, como as outras viroses que a gente já tem e já tem conhecimento, como a rubéola, o citomegalovírus, a toxoplasmose, a incidência de riscos de malformações piores em relação aos bebês é mais no primeiro trimestre, ou seja, no período de formação daquele embrião. Mas, na verdade, a gente não pode afirmar com certeza. Então, a gente tem recomendado a todas as gestantes, independente do período gestacional, que se tenha cautela em relação a isso. O diagnóstico, ele é feito em que período da gravidez e depois que a mulher recebe esse diagnóstico, o que ela tem que fazer?
Na verdade, a gente não tem muito como diagnosticar. Os diagnósticos eles estão sendo feitos mais por exclusão, porque só acho que a Fiocruz, que Tá um fazendo laboratório exame. específico Mas que em está relação à fazendo microcefalia, exame. quando detecta que está com A microcefalia, geralmente, ela é diagnosticada por ecografia, pela medida do perímetro cefálico daquela criança. Às vezes, você suspeita que aquele crânio não está crescendo adequadamente. E nos bebês que nascem a termo, existe uma orientação do Ministério da Saúde que todas as crianças que nascem assim no tempo certo e que têm o perímetro cefálico abaixo de 33 semanas, seja pesquisado e investigado essa parte neurológica, que parece que o Zika vírus ou que essas crianças que têm microcefalia associada a esse vírus têm apresentado algumas calcificações parecidas com a da toxoplasmose, só que mais grosseiras e maiores em exames radiológicos. E as consequências para o bebê que tem a microcefalia? Necessariamente ela vai ser uma criança com vários problemas de saúde ou não? Vai depender do grau de comprometimento, mas ela pode ser uma criança realmente que pode ter sintomas leves até graves distúrbios neurológicos, psicomotores. Realmente é uma criança que vai ser uma criança especial se ela sobreviver a isso o resto da sua vida. Bem, o governo não tem certeza de nada, ainda mais lançou a campanha de prevenção ao mosquito. Então, o ideal é que a gente faça isso. A campanha de prevenção ao mosquito, como é sempre feito da dengue, e rezar. E rezar. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela participação. Viu? Obrigada a você.